Eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada Santa Cruz do Rio Pardo. Fica ali na região de Marília, perto de Ourinhos. E eu fiquei ali a minha infância, a minha adolescência, né? Aquela infância muito tranquila, né? Subindo em muro, subindo em árvore, vivendo solto, assim, foi muito gostoso. E quando chegou o ensino médio, meu pai decidiu que a gente deveria estudar numa cidade maior e mandou eu e meu irmão para estudarmos em Bauru. Bauru fica a mais ou menos 100 quilômetros de Santa Cruz, uma cidade já maior, e ali eu passei os 3 anos do ensino médio e depois ainda fiquei mais um ano porque eu estava indeciso, não sabia muito bem o que eu queria estudar na faculdade, então fiquei um ano a mais. Quando passou mais um ano, eu acabei me decidindo pela faculdade de História, né? Eu sempre me interessei por ideias, conceitos, né? Sempre fui dessa área de humanas, e aí eu fui fazer faculdade de História na Unicamp, em Campinas. É engraçado lembrar desse período porque eu entrei na faculdade de História assim, achando que ia ser uma coisa muito legal, que eu ia descobrir, né, as explicações do processo histórico que conduziu até os dias de hoje. Enfim, eu tinha uma visão muito romantizada da faculdade. É claro que se eu tivesse levado a sério mesmo e feito a faculdade para valer até o final, talvez eu até tivesse, né, chegado a um pouco mais perto do que eu imaginava que seria aquele conhecimento que eu queria adquirir. Mas, na verdade, eu me deparei com uma vida acadêmica extremamente formal, séria, pesada, pesadona. E eu não gostei daquilo, eu achei muito chato. E tentei me dedicar, assim, mas logo assim, depois do primeiro semestre, eu já estava em crise com a faculdade. E aí eu comecei a explorar tudo que dava para explorar no campus, né? Atividades artísticas, fazer disciplinas nos outros institutos. E aí nessa exploração eu acabei me deparando com as línguas, né? Eu achava muito interessante estudar línguas. Então eu estudei latim, e estudei grego, grego clássico, latim clássico, e estudei até um pouquinho de hebraico, cheguei a tentar vaga no russo, enfim, curioso, né? Nada disso durava muito tempo. E nessas explorações eu estudei também o alemão, e o alemão eu gostava muito da língua alemã. Então o alemão eu dei continuidade, segui por mais tempo, e acabei me interessando muito, né? Eu gostava também da filosofia alemã. E nessa aventura eu tive a ideia, já que eu não estava gostando muito da faculdade, não estava conseguindo me encontrar, eu pensei que eu poderia talvez ensinar alemão, porque eu gostava muito de aprender o alemão e eu via, né, a minha professora fazendo o trabalho dela e eu falava, poxa, eu podia fazer isso. Podia ser uma saída interessante para mim. E aí comecei a planejar, né, sonhar em ir para a Alemanha. E comecei a pesquisar uma maneira, né, uma oportunidade que eu pudesse ir para a Alemanha para eu poder aprender muito bem o alemão. E aí quando eu voltasse, talvez eu pudesse ensinar o alemão, né, ter essa profissão. E foi assim que eu comecei a colocar esse foco, né, colocar pilha nesse projeto, se é que dá para chamar isso de projeto, porque na época era uma coisa assim tão assim, né? Sei lá, eu inventei que eu queria ir para a Alemanha, que seria legal e pronto, uma aventura que eu estava querendo. Mas não é que aconteceu? No fim, larguei a faculdade de História, consegui uma oportunidade para ser au pair na Alemanha, né? O au pair é aquela pessoa que geralmente é uma mulher, né? Que vai morar com uma família e vai ajudar na casa e ajudar a cuidar das crianças. E eu me meti nisso daí, através do contato de uma professora, né? E fui. Minha mãe, né, pagou a passagem para mim, meus pais, né? Parceladas em não sei quantas vezes, né? Porque era caro pra gente, a gente nunca teve muito recurso. E eu fui para a Alemanha com esse objetivo de estudar alemão,
aprender o alemão e voltar para o Brasil depois de um ano para dar aulas de alemão. Não deu muito certo esse projeto, porque depois de 3 meses lá na Alemanha eu não estava bem adaptado, eu era extremamente imaturo, não sabia o que estava fazendo, e aí não deu muito certo. Mas em vez de voltar para o Brasil, eu dei uma maneira de escapar e ir para a Inglaterra. Eu fiz uma visita a Londres, teve um feriado lá quando eu estava na Alemanha ainda, e eu fui visitar Londres, deu a louca, comprei uma passagem com o dinheirinho que eu tinha juntado e fui para a Inglaterra, e eu me apaixonei por aquela vida. Né? Londres é uma cidade muito cosmopolita, tem gente do mundo inteiro em todo canto, né? Você anda no ônibus assim, você escuta 5 línguas, pessoal falando, né, russo, alemão, japonês, tudo que você imaginar. E achei aquilo muito incrível, assim, eu estava fascinado por aquilo, e eu falei, preciso dar um jeito de, em vez de eu voltar para o Brasil, de eu ir para a Inglaterra. E foi o que eu fiz. E foi aí que eu comecei a aprender mesmo o inglês. Eu já tinha um pouco de inglês, né, um inglês assim intermediário, mas na Inglaterra que eu tive a oportunidade, né, de falar inglês assim na vida real, no dia a dia, e aprendi muito rápido, inclusive. E foi assim que eu dei o meu primeiro grande passo para me tornar professor de inglês. Então vocês vejam, né? Eu não tenho uma formação, em princípio eu não tinha uma formação para dar aulas de inglês. Quando eu voltei da Inglaterra, eu estava com o inglês afiado, né? Estava falando bem o inglês, e eu não tinha uma formação em letras, mas havia oportunidade para você começar a dar aula. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de um certificado de proficiência, eu queria tirar o melhor certificado de proficiência possível, né? Ou seja, um certificado que mostra que você fala bem o inglês, que você domina o idioma. E aí eu fui atrás de um curso para tirar na época era o CPE, hoje ele se chama C2 Proficiency, que é o certificado mais alto de proficiência da Universidade de Cambridge. Tirei esse certificado, mas antes mesmo de tirar o certificado eu já comecei a dar aula e comecei a aprender a profissão na prática, né? Ou seja, eu gostava de aprender línguas e eu tinha muita facilidade, então eu comecei a aprender também como que se ensina um idioma para uma pessoa que não sabe, né? Então foi um processo muito autodidata, muito assim de se jogar na água e aprender a nadar. E foi bacana, aprendi muito. O primeiro trabalho que eu tive foi num instituto de idiomas lá em Santa Cruz do Rio Pardo, na cidade onde eu nasci e cresci, porque quando eu voltei da Inglaterra foi para lá que eu fui, né, para casa dos meus pais, e comecei a ensinar ali. Ensinei por 1 ano nessa escola, e depois eu acabei prestando vestibular de novo, dessa vez para filosofia, e fui para Campinas de novo para fazer faculdade de filosofia. E aí as coisas começaram a progredir no inglês também. É muito interessante, porque eu fui fazer a faculdade de filosofia pensando, eu estou mais maduro e vou saber lidar melhor com os desafios, né, da academia. Cara, não foi o que aconteceu. Eu tive a mesma desilusão que eu tive com a faculdade de História, eu tive com a faculdade de Filosofia. Cheguei lá e encontrei aquele clima acadêmico, né, que eu não sei porquê, eu não consegui me adaptar. Eu acho que é um pouco... É um ambiente que tem uma certa formalidade e eu não consegui me adaptar ao ambiente acadêmico. Eu ficava entediado, achava chato. E de qualquer maneira, eu consegui me formar, terminei a faculdade de filosofia. É uma formação importante para mim, eu acho que me ajudou a desenvolver a minha capacidade de leitura num nível muito profundo, né? A capacidade de interpretar textos difíceis e de ir além, né, das aparências daquilo que você está lendo, e também a minha capacidade de escrever e de trabalhar os conceitos de uma maneira mais precisa. Tudo isso foi muito útil para mim em diversas áreas da vida, não só numa questão assim profissional, né? Eu acho que você escrever bem, falar bem, é algo que te ajuda em tudo.
E o curso de filosofia serviu muito para isso. E assim, enquanto eu fazia a faculdade de filosofia, eu seguia trabalhando como professor de inglês. Inicialmente eu dei aula em algumas escolas, mas logo comecei a dar aulas particulares. Quando eu descobri as aulas particulares, eu gostei muito, porque eu falei, cara, isso daqui é para mim. Porque você tem uma liberdade muito grande com relação à metodologia, você faz o que você acha melhor, o que você acha correto, e você tem uma relação direta com o aluno, né? Não tem aquela mediação da coordenação da escola, enfim, que pelo bem ou pelo mal, né, sempre faz algum tipo de exigência com a qual você talvez não concorde. Então eu me dava muito bem com essa independência, né? Eu gostava. E nessa de começar a dar aulas particulares, eu acabei saindo das escolas que eu estava e fiquei trabalhando sozinho como autônomo por mais ou menos uns 7 anos como professor particular. Isso foi muito interessante, foi uma experiência em que eu aprendi muito também sobre como ensinar e muito assim aprendendo de forma autodidata ainda, né? Sem ter muito treinamento e muita formação para o ensino do inglês. Então, vocês vejam que eu fui me tornando professor de inglês de uma maneira assim não planejada, né? Foi acontecendo, eu fui aprofundando, eu fui melhorando, dava certo, eu ganhava meu dinheiro e foi assim que a coisa foi acontecendo. Quando eu vi, eu estava formado em filosofia já, mas eu já tinha uma certa carreira na área de inglês. Eu era bom no que eu fazia, eu gostava do que eu fazia e eu conseguia sozinho ganhar o meu dinheiro. Então isso é uma coisa que eu comecei a valorizar cada vez mais. Mais tarde aconteceu uma coisa interessante. Eu me mudei da cidade onde eu estava e fui para outro lugar e ali eu não era conhecido, então era mais difícil de conseguir os meus próprios alunos e eu acabei tendo a necessidade de trabalhar em escola. E aí acabei quebrando um pouco esse ciclo, né? E acabei depois, mais tarde, entrando para escolas grandes que me deram a oportunidade de fazer treinamentos muito bons. Eu acho que foi um momento de profissionalização para mim, porque por mais que eu soubesse ensinar, eu ensinava tudo do jeito que eu achava que era correto, do jeito que eu achava mais interessante. E eu não tinha, vamos dizer assim, um aprimoramento mais técnico do que eu fazia. Então, nas escolas grandes que eu trabalhei depois, eu acabei aprendendo muito mais como ensinar, ou seja, eu aprendi a usar outras ferramentas, a ter uma visão mais minuciosa do trabalho, né? Aprendi a entender melhor as necessidades do aluno. E eu passei por algumas escolas, não foi só uma nem só duas, que me deram um treinamento assim de alto nível, né? E isso acho que trouxe para mim uma grande transformação na forma de ensinar. Olha, aprender um idioma, aprender uma língua é como se você abrisse diante de você todo um universo, todo um mundo de coisas desconhecidas. Então você vai ter acesso a novas pessoas as quais você não teria. Você vai ter acesso a produtos culturais que estavam ocultos para você. Você vai ter acesso a muito mais informação, né? Então, se a gente estiver falando do inglês, então, que é uma língua de importância global, né, você multiplica isso por, sei lá, por quanto você quiser. É uma explosão de oportunidades que se abrem para você por causa de você ter o acesso ao inglês. As pessoas hoje em dia elas estão muito interessadas em soluções fáceis, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você quer um método mágico que você possa aprender sem esforço e o mais rápido possível. Gente, isso é tão irreal, sabe? Chega a ser assim, você não sabe se dá risada ou se você chora quando você vê que as pessoas acreditam nisso. Aprender uma língua é uma habilidade muito complexa, né? Você precisa de médio a longo prazo para você aprender. As pesquisas sérias sobre o assunto, elas mostram que para você passar do nível básico
para o nível pré-intermediário, vai levar mais ou menos 200 horas de estudo. Para você passar do nível pré-intermediário para o intermediário, mais 200 horas. Então, assim, você quer acelerar o seu processo de aprendizagem, você tem que dar mais, né? Mais horas de estudo, mais exposição à língua, para que você possa acelerar esse processo. Não existe nenhuma solução que vai trazer isso sem essas horas, né, de estudo dirigido, ou mesmo que seja de forma autodidata, mas você precisa ter essa exposição. E de forma organizada, né? Então, assim, tudo que você vê de pesquisa séria sobre o assunto vai te mostrar que você precisa de um determinado número de horas, né, para alcançar cada nível. Isso você pode pesquisar na internet, né? Se você sair do marketing dessas pessoas que tentam te vender curso e você for ver as pesquisas, você vai ver que a realidade é essa. Então, eu acho que as pessoas deveriam aproveitar mais o processo de aprendizagem, elas deveriam desfrutar um pouco mais da jornada, né, da viagem, que é aprender um idioma, e não ficar pensando tanto assim em quanto tempo leva, né, quando que eu vou conseguir fazer tal coisa. É óbvio que isso é importante, mas se você foca nisso e não em fazer o que você tem que fazer, você acaba que você fica se frustrando, você acaba perdendo tempo e você não consegue realizar aquilo que é necessário, que é você ter uma rotina de estudos, você ter um hábito de estar em contato com a língua, se possível, todos os dias, ou se isso for muito difícil, sei lá, 3 vezes na semana. Ou seja, quanto mais você tiver em contato com a língua e mais você tiver desenvolvendo o hábito de estudar, mais rápido você vai aprender. E é aquilo que eu falo, enquanto você está parado pensando sobre isso, você não está aprendendo, né? Você tem que estar caminhando, você tem que estar... É uma caminhada longa e quanto mais você estiver dando passos no rumo do seu objetivo, mais você vai aprender. Mais curto vai ser essa jornada. Quanto mais horas por dia você estudar, ou quanto mais minutos por dia você estudar, mais rápido você vai aprender. Então, assim, o pessoal sonha. E tem muita mentira nessa área também, né? Tem muita gente com marketing agressivo, enganoso, que faz as pessoas acreditarem que vão conseguir conquistar a fluência em 1 ano. Isso não vai acontecer. Uma outra coisa que você pode pensar é que é possível você ter uma boa dose de fluência, no sentido de que você não hesita tanto para falar, que você consegue se comunicar mais ou menos bem, sem que o seu inglês seja, vamos dizer assim, muito exato, né? Você fala, você se comunica, você consegue se expressar, você tem uma boa fluência, mas é um inglês ainda mais ou menos. Então, muitas vezes, esse é o argumento que as pessoas vão usar para te vender uma fluência em X meses, né? Mas uma boa proficiência na língua, ou seja, você ter realmente um domínio de todas as estruturas, e você conseguir falar um inglês para você falar sobre assuntos mais complexos, né? Mais abstratos, formar frases mais elaboradas, isso leva um tempo, você precisa ter consciência disso e aproveitar, né, o processo de aprendizagem, porque é trabalhoso, mas também é muito rico, é muito interessante, não é só trabalho duro e sofrimento, né? Você tem que aprender a olhar para esse processo de aprendizagem com outros olhos também, eu acho. É igual quando você vai fazer uma viagem. Se você só pensa no destino final e quando que vai chegar, quanto falta, você acaba não olhando para tudo que está acontecendo ao longo dessa viagem que talvez poderia ser interessante para você. Eu acho que qualquer pessoa pode aprender inglês, mas não vai ser uma experiência igual para todas as pessoas. Existem diversos tipos de aptidão. Tem pessoas que aprendem muito rápido, tem pessoas que aprendem com mais dificuldade, tem pessoas que se dedicam muito mais do que outras e vão aprender muito mais rápido porque se dedicaram mais, são mais disciplinadas, mais organizadas, né? São mais metódicas nos seus estudos. E então, cada pessoa
vai ter um resultado diferente dependendo da aptidão dessa pessoa, do talento que ela tem para línguas, do quanto ela se dedica, do quanto de oportunidades ela tem para entrar em contato com o idioma. Então, são muitos fatores que vão determinar como uma pessoa aprende e com que velocidade cada pessoa aprende. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para você que quer aprender inglês, que você que quer ter um ótimo inglês, a principal mensagem é, cara, corre atrás. Corre atrás, não fica esperando que o professor te ensine. O professor, ele vai te orientar, ele vai dar caminhos para você, vai te dar dicas, vai ajudar você a já conhecer os obstáculos que tem no caminho, mas o aprendizado mesmo é por sua conta. Você tem que correr atrás, você tem que ir atrás de ter mais exposição ao inglês, então você vai ler, você vai buscar um livro para você ler, você vai buscar blogs que você quer ler, né? Sites de assuntos que te interessam, os vídeos no YouTube que você vai pesquisar sobre assuntos que são do seu interesse, os podcasts, ou seja, você está em contato com o idioma o tempo todo dia, colocar o seu celular em inglês, seu computador em inglês. Tudo isso que você pode fazer são coisas que só você pode fazer. O professor ele vai orientar, ele vai te dar um mapa da mina, vamos dizer assim. Mas se você não correr atrás, se você só vem à aula, assiste aquela aula de 1 hora, vai para casa e não faz mais nada, o seu aprendizado vai ser muito lento, bem devagarzinho. Então, a dica que eu dou é, seja curioso, tenha autonomia, independência e corra atrás dos seus estudos, vai atrás, que quanto mais você correr atrás, quanto mais você tiver interesse, vontade de aprender, curiosidade, e você buscar conteúdo novo o tempo todo sobre os assuntos que você mais gosta, mais rápido você vai aprender e com maior prazer também você vai aprender. Então esse que é o caminho, né? A independência, a autonomia, a vontade própria, a curiosidade, com certeza.